Olá, me chamo Rodrigo Caminiti, eu sou o CEO da agência WebSnap. E vai começar agora mais um Snapcast, o podcast para você que quer aprender mais sobre marketing, vendas e também gestão empresarial. Além de também receber dicas dos principais profissionais do mercado. E aqui ao meu lado, como co-host, ela, Natália Naidek, a mulher da hipermemória. Sejam bem-vindos ao Snapcast e hoje a gente vai falar de um assunto super relevante que são as vendas B2B. E hoje o Cadu tá aqui com a gente. Um prazer, Cadu, seja bem-vindo. Cadu, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou um grande admirador do time WebSnap. Não é jabá não, mas eu gosto da filosofia do Pinguim e da forma que a agência se posiciona no mercado. Poxa, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, eu vou compartilhar aqui algumas curiosidades sobre o Cadu. O Cadu, ele é casado, ele é pai de 3 filhos, instrutor de tiro, correu 2 meia maratonas, tem que voltar a correr também. Fiquei sabendo que o Cadu deu uma parada aí. Ele ainda encontra tempo para praticar Muay Thai. Um moço violento, uma briga com ele. E é um bom currículo, Cadu, muitas habilidades. E além de tudo isso, eu gostaria que você se apresentasse profissionalmente, como que é o seu dia a dia e o seu trabalho como vendas e vendas de alta performance. Eu sempre brinco, falo que o Cadu é o melhor vendedor que eu conheço. É o cara que vende milhões, ele senta, é o vendedor do pé do ouvido, ele sabe fazer relacionamento. E me conta um pouco aí da sua carreira profissional, Cadu, como tudo começou e como que é o seu dia a dia nessa parte de vendas. Bom, nem eu lembrava de tudo isso. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu, atualmente como Head Comercial no Grupo VigSeg, uma empresa presente em 10 estados, atuação praticamente nacional. É uma empresa, um grupo, voltado a soluções diferenciadas aí na área de segurança patrimonial e multisserviços para diversas verticais de negócio. Eu tenho 14 anos de experiência nesse segmento, tá? Possuo MBA em gestão de negócios, sou graduado em Direito e em Tecnologia e Gestão de Segurança Empresarial. Também sou certificado em Planejamento e Gestão de Projetos. Eu comecei a carreira, na verdade, na área de operações e pela facilidade de retenção e relacionamento com clientes, acabei migrando para a área comercial. Muito bom, Cadu. Legal, cara. A gente vai se aprofundar mais nisso daqui a pouco. Mas antes eu queria que você explicasse pra gente, vamos falar de vendas e vamos falar do básico. E vamos centralizar no assunto B2B. O que significa vendas B2B e como elas se diferenciam do B2C? Bom, basicamente vendas B2B tem a ver com o seu cliente, O seu cliente ser uma outra empresa, ou seja, 2 CNPJs fazendo negócios. E enquanto a B2C, o C, ele tem a ver com o consumidor final, certo? Então, por exemplo, eu sou uma empresa de segurança, presto serviço para uma grande indústria, B2C, 2 CNPJs. Um varejo, uma assinatura de streaming, uma loja, B2C, porque ele vende diretamente para o consumidor final. A grande diferença para quem está no front de vendas, Rodrigo, que eu enxergo é o seguinte. Primeiro, a quantidade de tomadores de decisão. São muitos no B2B, Várias pessoas aí envolvidas no processo de vendas. E a segunda é o ciclo. O ciclo é muito mais longo, porque o ticket tende a ser mais alto e o ciclo é longo também porque as vendas B2B, elas tendem a ter recorrência. Então, é quase que um casamento, E o investimento é caro, e aí o casamento o investimento é alto, o casamento pode acabar ficando mais caro. Então, as principais diferenças que eu, pelo menos, entendo é a quantidade de tomadores de decisão e o ciclo de vendas, que no B2B é muito mais longo. Tá. Eu quero aproveitar esse gancho de você falar que existem mais decisores. Esse é um assunto que nós, como agência digital, a gente passa por isso também, porque a gente fala com o analista de marketing, a gente fala com o gerente de marketing, a gente fala com o diretor, às vezes chega no dono e todo mundo precisa se juntar para tomar uma decisão. Então essa é uma característica da venda B2B. No nosso meio são essas pessoas, é o pessoal do marketing, é o dono da empresa e às vezes alguém do financeiro acaba entrando no meio.
no seu ramo, fala um pouco assim do seu ramo e quem são os decisores, quem é esse grupo de pessoas, quem são esses decisores que você precisa apresentar uma proposta e convencer ali cada um deles? Cara, quanto maior o cliente, mais processos definidos a empresa tem. Ela tem processos mais bem definidos, com muita gente influenciando naquele negócio. Muita governança, muito compliance, né? Então, uma grande indústria, uma grande empresa multinacional, ela é centralizada para começar em 2 áreas, nunca uma área só. Eu tenho, de um lado, o gestor técnico, o consumidor técnico, o tomador de serviços técnico, como você quiser chamar, que é um gestor de segurança, um diretor de segurança, um head de security ou de facilities, né, dependendo do serviço que a gente está prestando. E já tenho na outra ponta o comprador, o pessoal de compras e supply chain mesmo, no mínimo. Né? E aí a gente acaba envolvendo depois jurídico, financeiro, CFO. Cara, não fecho negócios com menos de 4 pessoas na mesa, em momentos distintos, inclusive. Então, primeiro, tecnicamente, por relacionamento, você acaba convencendo o tomador técnico do serviço, o gestor de segurança. Se você conseguir ele entender, ver valor, enxergar valor na sua solução, aí sim você começa a brigar com as outras áreas de outras formas, que aí é o lado comercial mesmo, entendeu? Uhum. E quero só dar um passo atrás aqui, Cadu. Fala um pouco só da sua empresa, o que ela faz, o que ela vende, porque você já começou a falar de facilities, talvez tenha o termo segurança patrimonial, né? Só fala um pouco o que a empresa faz para quem está ouvindo a gente ou quem não entende tanto do segmento começar a se familiarizar e entender mais sobre esse tema. Cara, o Grupo VigSeg tem 50 serviços no portfólio, no mínimo, mas o carro-chefe, vigilância patrimonial, então segurança patrimonial armada, desarmada, e é um CNPJ específico, cada estado tem que possuir a sua filial própria, por regra da Polícia Federal, é um trabalho, uma fiscalização muito rigorosa. E aí, um segundo CNPJ de serviços, facilities, que são facilities. Recepcionista, pessoal de limpeza, conservação de ambientes, manutenção, isso já são facilities, mas os serviços são muito cruzados, né? Onde tem um, costuma ter outro. Por isso que os grupos nesse segmento acabam fornecendo as 2 coisas. Terceiro, tecnologia. Muita tecnologia sempre voltada para projetos de controle de acesso ou segurança mesmo, tá bom? Segurança eletrônica. E ainda tem um 4º serviço que é muito grande, muito presente no nosso grupo, que é a frota, né? Locação de frota, o pessoal, a gente tem uma empresa só de frota veicular também. Ótima explicação. E aí eu gostaria de falar sobre o papel, né, do gerente de vendas aí no mercado B2B. E além do papel, das características, né? Você falou que é formado em Direito, você usa o poder de persuasão lá da época do Direito, como que é? Olha, essa história, ela ia acabar indo muito mais longe, né, do porquê que eu fiz Direito, mas com certeza a formação em Direito, a parte do entendimento humano, relacionamento, convencimento, persuasão, ela me ajuda muito na área de vendas, tá? Agora, sim, Nath, como posso já chamar de Nath, né? Somos íntimos. Conheci ela hoje, ele falou, a Nath, é a memória dela que é... É a mulher da hipermemória, né? Ela é conhecida como a mulher da hipermemória. Ela tem memórias de quando ela nasceu, ela lembra de coisas de quando ela nasceu. São os opostos complementares. Aqui eu tenho e ele não tem muito, né? Vou tentar responder a sua pergunta. Como líder de uma equipe de vendas de alta performance, eu sou responsável por algumas etapas, né? Sim. Desde a questão da prospecção, eu tenho um time de SDR, então a parte de prospecção, captação de novas oportunidades, eu faço essa gestão. A parte de gestão do pipeline em si, da companhia, tá? Para poder abastecer o forecast da companhia. A gestão do funil de vendas de todos os executivos passa por mim. E também, hoje, né, eu também assumi a parte de operação, então a retenção dos clientes, a operação e retenção dos negócios também é comigo, tá? Muito bom. Bom, funil de vendas faz muito parte do nosso dia a dia. E aí passa por todo aquele processo de marketing até chegar na etapa de vendas. Mas falando ainda sobre vendas, né, na esfera de vendas, falando de estratégias, você tem algumas estratégias principais? Fala,
para esse cliente aqui eu vou fazer isso porque costuma dar certo. Tem algum padrão de estratégia que você aplica para fechar grandes contas? Cara, assim, de forma mais generalista, tem um tripé, né? Primeiro é relacionamento, networking. O que acontece? Negócios B2B e negócios com ticket alto, como os nossos negócios, e também de recorrências longas, eles são feitos muitas vezes com base na confiança das pessoas que trabalham nas empresas. Se o meu player lá, que eu quero negociar, não confia no meu trabalho, entende que o Cadu não sabe fazer negócio, que a empresa que o Cadu está representando não vai entregar, não tem negócio. Então, o primeiro pilar aí para mim é o network, é um relacionamento, uma base sólida. O segundo é um ICP bem definido. Cara, você precisa ter um ICP bem definido, e quando eu falo ICP não é só entender qual é o seu perfil de cliente. Cara, o perfil do seu melhor cliente, o cliente que mais serve para você, o cliente que você mais vai conseguir entregar valor e solução. E, por fim, a personalização. Muita gente fala que personalização de proposta, personalização de solução é um diferencial. Cara, não é. É uma necessidade, né? Hoje não tem mais serviço de prateleira. E o escopo que eu apresento em um determinado cliente encantou uma determinada companhia, ele pode ser desastroso num outro cliente que tem um objetivo distinto, cara. Perfeito. Não sei se... Sim, não, tá claro, tá muito claro. Pra gente funciona muito assim, sabe? Cada cliente recebe um escopo de atividade de trabalho customizado de acordo com o que ele precisa, né? Então, acho que faz parte essa customização do projeto faz parte. Você falou aí da construção, né, de um networking, e aí eu gostaria de saber isso também, né? Como influencia essa construção no processo de vendas B2B? Não. O fato de você manter engajamento contínuo e contato regular com seus clientes e potenciais clientes, ele gera confiança e gera autoridade também, né? Autoridade no assunto. Sem isso, você não vende. Como eu tentei dizer um pouquinho lá atrás, né? O investimento é alto. Então, o casamento pode ficar caro, porque uma vez que o ticket é alto e a recorrência é longa, os contratos tendem a ter uma duração maior, e mesmo aqueles contratos que não têm duração determinada, ninguém fecha negócio desse tipo para ficar menos de um ano. A intenção nunca do cliente é ficar menos de um ano com você. Então, o desembolso é alto, né? E por esse fato, a questão de gerar relacionamento, você precisa construir muita confiança entre os players e gerar muita autoridade também. Tecnicamente, você tem que... quem está te comprando, quem está te contratando, tem que entender que você vai entregar tecnicamente, entendeu? E falando também de autoridade, eu gostaria de saber também essa parte dos conteúdos nas redes sociais, né? Uhum. E aí, o que você acha disso? Precisa ter uma autoridade? Qual é o impacto? Como impacta nas vendas B2B também essa questão das redes sociais? Com certeza o impacto de publicação ele é positivo, né? Mas principalmente quando você publica conteúdos que informam como a sua solução, como o seu serviço, ele vai resolver o problema do cliente. Como que a gente tem feito hoje? Eu tenho feito muitos vídeos de cases reais, de implantações de novos contratos, explicando o que aconteceu lá, como que a gente está implantando e jogando isso na rede. Outro método bacana também é a publicação de artigo técnico que informa ali o cliente, informativo, para ele entender que você domina o assunto, algo que o seu potencial cliente não conhecia, agora ele passa a conhecer porque você informou, você educou, você municiou ele de conteúdo, e aí ele acaba te procurando naturalmente. Porém, o que a gente mais tem feito hoje é vídeo de cases reais. A gente tem implantado, você pega as implantações aí, se você buscar lá o grupo VigSeg, você vai ver uma implantação ali, outra aqui, o pessoal mostrando como que a gente está fazendo o trabalho, qual o problema que a gente resolveu. Isso é muito palpável, né? Não, com certeza. Vídeo no meio digital funciona muito bem. Às vezes também captando alguns depoimentos de alguns clientes, né? Sim. Falando como foi o processo de contratação. Isso no marketing digital a gente chama de prova social. Isso tem muita força para o cara ali que você está negociando tomar uma decisão. Então, é um caminho muito adequado trabalhar dessa maneira mesmo. E aí, chegamos aqui sobre os desafios, né? No momento da venda B2B, quais desafios que você encontra ali, Cadu, no momento
É no momento da negociação ou é antes, na prospecção? Em que etapa você vê que tem mais desafio nesse tema vendas B2B? Cara, desafio, eu destacaria 2, né? Para o vendedor de alta performance. Para qualquer vendedor B2B, 2 desafios hoje são gritantes, né? Primeiro, o ciclo de vendas, ele é longo, cara. No nosso business, a gente tem um ciclo muito longo. Tem que ter paciência. Porque eu ia chegar lá. É uma das soft skills principais, cara, do vendedor hoje, né? É a paciência. Pode ter a síndrome da pressa. Exatamente. Então, quando você tem um ciclo muito longo e envolve múltiplos tomadores de decisão, quais são as soft skills desejadas, né? Paciência, persistência e que você consiga manter um relacionamento contínuo para acertar o time do negócio. Senão você tem paciência, tem persistência, mas aí você abandona o relacionamento e você perde o time. Sem ser invasivo também, né? Exato, você perde o tempo do negócio. E cada vez mais também a pressão por preços. O meu segmento ele vem numa agressividade comercial constante, o que tem pressionado as nossas margens de lucro. Isso é ruim em tese, mas ele força um outro lado, que é a criatividade. Então, nosso time precisa ser cada vez mais criativo para vender soluções que saiam ali do commodity e a gente consiga apresentar algo diferente para o mercado. Só que isso demanda mais tempo, demanda mais estudo, né? Então, essa pressão por preço, essa questão de pressionar as margens de lucro cada vez mais, eu encaro isso como um desafio muito grande. Uhum. E aí, Cadu, quando você manda uma proposta, você monta o projeto e apresenta a proposta, entra essa etapa do follow-up, a gente sabe que o cara ele não vai decidir no dia seguinte. Uhum. Muitas vezes demoram meses até ele tomar a decisão ou até o grupo de decisores escolherem a sua empresa. Aqui uma dica prática para vendedores que estão aprendendo, né? Como que você faz essa parte de follow-up? Você fica, e aí? Já decidiu, né? A gente tem vendedor que faz isso. E aí, já decidiu? Dicas, precisamos de dicas. E aí, você dá uma resposta até amanhã, né? Tem gente que bota essa pressão, né? Dá esse gatilho de urgência no cara. E às vezes o pessoal até espana, o pessoal foge, o pessoal não gosta, ninguém quer ser cobrado. Tem gente até que responde, pô, eu já te falei, não vou te dar resposta amanhã. E como que você faz isso, Cadu? Pra manter esse relacionamento, pra não perder o negócio, mas também não abandonar o lead. Uma abordagem também delicada, né? Como não ter essa abordagem delicada, invasiva? O ciclo de vendas médio do nosso segmento é de 6 meses. Então, o gatilho de urgência é um que, nessa questão específica, a gente não aplica muito, né? Não funciona muito, não tem muito esse negócio. É só até amanhã, eu quero falar. Tem mais 50 prestadores de serviço aqui na sua fila que implantam isso, que fecham o negócio daqui a um mês, talvez. Sim. Então, como que a gente faz? Pô, eu fiz uma implantação, mandei uma proposta pro Rodrigo, só que eu implantei o contrato da Nath. Eu vou mandar o vídeo pro Rodrigo. Ô, Rodrigo, olha aí, ó, a gente colocou um drone para voar, tal, a gente fez um negócio bacana, implantou, olha aí, a moto nova elétrica que a gente contratou, é isso que eu faço. Vou instigando ele com as novidades. Isso na questão técnica. E no pessoal de compras, tá cada vez mais difícil você se relacionar diretamente. O pessoal é muito formal. Então você tem que formalizar mesmo. Olha, como é que tá o deadline, como é que tá o prazo. E é um negócio um pouco bem frio mesmo, né? Agora, na parte do tomador técnico, é isso que a gente faz, a gente tenta municiar ele de conteúdo e informação. Vou lá na rede social do cara, ou posto alguma coisa, ou meu pessoal manda pro WhatsApp para ele um vídeo, ou manda um e-mail, coloco ele numa cadência das nossas novidades, vou mandando para ele, implantação no contrato tal, implantamos mais um aí perto de você, isso de fato vai gerando autoridade, vai gerando mais confiança, que na hora que ele estiver maduro para decidir de fato, ele vai com certeza considerar a nossa empresa. Poxa, muito bom. Você citou comprador, é muito comum no meio de vocês, às vezes pra gente aparece, ou no meio de indústrias, a gente tem muitos clientes indústrias, então o comprador, ele sempre aparece ali em algum momento. Fala um pouco do perfil do comprador. O comprador, ele tem poder de decisão? Quem é o comprador nesse momento ali da negociação? O que ele faz? Conta um pouco do papel do comprador, como que você olha para eles. Além de ser inacessível, que o comprador às vezes é meio inacessível, né? Chegar... O comprador, ele é meio estrela mesmo, mas é por conta, acho que,
até da demanda dele. Se ele for atender todo mundo a toda hora, o cara não trabalha. E é lógico que ele tem outras atividades internas de reporte, que ele conclui um negócio ou dá uma negativa para você, mas internamente a decisão dele gera outras informações para dentro da empresa. Então, com certeza, tem muito trabalho, né? É assim que eu vejo. E são muito ocupados, geralmente. Mas isso pode ser encarado como estrela, né? A gente fala, o comprador, o cara é mais estrela, é mais formal, ele responde, não responde. Cara, no nosso business, o comprador tem sido de grandes empresas. Pessoas cada vez mais jovens, são pessoas que, quando você consegue bater um papo fora de uma época de bid, fora de uma época de RFP, que a gente fala, uma época formal, o cara é super descontraído. Agora, em época quando tá rolando o processo, não tem conversa, não tem nem reunião presencial, nada, no máximo ali um meeting e tal, a gente tem se adaptado bastante. O pessoal cada vez mais jovem e muito sério. É bem legal mesmo, o compliance deles é bem... E a gente aprende muito, né? Acaba aprendendo muito também com isso. Uma troca bacana. Quanto maior a empresa, mais compradores, e você falou de poder de decisão. Cara, é o cara que mais te aperta. Muitas vezes, tecnicamente, você já ganhou o negócio, mas ele chega com alguma proposta, alguma coisa que é parecida, e é muito difícil convencer ele pagar mais caro. E ele te pressiona muito, o comprador te pressiona demais. É o que eu disse um pouco atrás, né? Se a proposta for parecida, se o escopo for o mesmo, a última linha acaba mandando. Se as duas empresas na final, as duas se habilitaram, as duas estão homologadas, as duas estão com a documentação ok, é a última linha que vai mandar se o escopo é o mesmo. Ou você tem uma proposta alternativa, um escopo diferenciado, ou você tem o melhor preço. E é difícil ter a dupla vantagem. Que eu ia falar, aí que entra essa parte técnica, né? Técnica, preço, mas você vê que existe... Você acha que existe um outro fator? Sei lá, essa empresa se apresentou melhor, esse vendedor foi mais amigável? Você acha que tem algum apelo um pouco mais emocional ali da marca, da empresa, ou mesmo de relacionamento? Você sente que influencia isso ou varia de empresa para empresa? Influencia muito mais no tomador técnico, eu acredito, porque ele consegue enxergar valor a partir do momento que ele é mais especialista no assunto da parte de operação. O comprador, ele se especializa em quê? Em custo e entender o serviço ali no papel. Mas quem você consegue impressionar de fato numa apresentação, numa solução diferenciada? Geralmente é o tomador técnico, geralmente é o gestor lá, aquele cara. Esse cara tem um peso, o peso eu diria que é 50-50, né? Porque se você não vender tecnicamente, você pode ter o preço que for, você não vende nada. A verdade é essa. Se o gestor de segurança falar, essa empresa aqui não entra, acabou, meu. Ele carimba você lá, enquanto esse cara trabalhar na empresa, você não entra lá nunca mais, você nem participa dos bids mais, o comprador nem te chama, lógico. Com certeza, isso é natural no mercado. Agora, o comprador, ele tem a decisão, sim, na parte de custo, na parte de compliance, na parte de governança, então você precisa falar a linguagem dele. Cada reunião é uma linguagem diferente. Uma reunião é uma linguagem muito técnica do serviço mesmo, da operação do negócio, a construção de um projeto. E quando você traz isso para o comprador, a linguagem é a linguagem financeira, é a linguagem do business, é a linguagem do que ele vai ganhar com isso, talvez no sentido de o que a companhia vai se beneficiar, o que você vai conseguir trazer. Você vai trazer um saving? Você vai trazer algo sustentável para a empresa, que eu vou conseguir colocar aqui no meu BP? Você vai trazer uma inovação? O que eu vou ganhar exatamente com isso? Ele, assim, a área dele, o setor empresa, dele, né? Exatamente, sim. Né? Enquanto o comprador técnico, ele precisa ser bem atendido, claro. Tem um pouco disso também. O cara precisa entender em que ele vai se beneficiar. Ele precisa... para começar a trabalhar menos, né? Porque se ele te contratou e eu sou uma empresa terceirizada, ele transferiu a responsabilidade para mim, ele não pode ter dor de cabeça com essa gestão, né? E segundo, se você tiver inovação, lógico que isso sempre é diferencial. Legal. E falando ainda sobre o seu dia a dia, a gente gostaria de saber as ferramentas, tecnologias que você usa, que você indica, para tornar o dia a dia menos desafiador, né? Bom, vendas, né? Vendas, o básico é o CRM para mim. O CRM, sem CRM eu não trabalho, né? É fundamental, gestão de pipeline, gestão de funil de vendas executivos. Você consegue mostrar para a organização melhor o processo de vendas da organização. Você tem um forecast bem abastecido para contribuir no planejamento estratégico da empresa. Tudo isso está relacionado.
Então, esse é o básico. Você pediu uma diferente. Sim. O que eu uso de diferente? Em pré-vendas, a gente estava falando um pouquinho aí de SDR e tal, até um pouco antes de começar a gravar, eu uso uma ferramenta de automação. Uma ferramenta de automação para pré-vendas que ela dá todo um workflow para ajudar a minha SDR e cadência de e-mails, eu consigo fazer traqueamento de e-mail, rastreamento de link, então tá tudo conectado ali, tudo integrado no meu CRM, integrado também no meu site. Isso é um ganho muito grande para quem quer estabelecer uma área de pré-vendas que no meu segmento pouquíssimos têm na parte de tecnologia, marketing, todo mundo tem SDR. Na área de segurança e facilities, por ser um pouco mais old school, quase ninguém tem. E é muito desafiador implementar, né, um time de pré-vendas. Quando você precisa implementar, você precisa contratar uma ferramenta de automação, senão essa galera se perde também. Muito bom, muito bom. E agora, então, a gente vai para a dica do especialista. E a gente gostaria de saber um documentário, um livro que te ajudou aí na construção da sua... da persona Cadu, né, como profissional. Natália, eu leio bastante, mas eu tenho um livro que é o meu favorito, que é A Lei do Triunfo, ou As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill. Ele virou muito assim a minha mentalidade, né? Desde que eu li esse livro, eu comecei a buscar relacionamentos mais sólidos, eu tive resultados muito mais... atingi metas muito mais ambiciosas. É o livro que toda hora eu tô ali dando uma olhadinha nele. Antes e depois do livro. Exatamente, antes e depois do livro. Bacana. Muito bom. E Cadu, mais uma pergunta aqui. Que dica ou conselhos você daria para quem está começando em uma carreira de vendas B2B? E eu falo vendas B2B porque você joga no YouTube, joga no Spotify, é comum o pessoal falar de vendas, mas vendendo para o consumidor final. O B2B ainda é pouco discutido e eu quero ser responsável por isso, sabe? Por levar mais informações para o público sobre vendas B2B, que é uma venda muito diferenciada do B2C. As técnicas, o jeito de vender, as estratégias do B2B é diferente do B2C. Então, para alguém que está começando uma carreira em vendas B2B, que dicas que você daria, Cadu? Assim, rapidamente no front de vendas, eu diria o seguinte: se você precisa se especializar tecnicamente, né, você precisa entender o que você está vendendo. B2B não é venda de impacto, é venda que você precisa demonstrar de fato autoridade, certo? Você precisa entender as linguagens quando você tem múltiplos tomadores de decisão, influenciadores no negócio. Então, um é a linguagem mais técnica, o outro é a linguagem mais financeira, o outro... Cada hora que você escala, você está falando com um tipo de player e você precisa se conectar com ele. Senão, se não gerar conexão, dificilmente você tem ali um voto contra. E um voto contra, muitas vezes, é uma venda quando não tem uma mesa votando unânime, você não vende, cara. Se tiver um contra, às vezes você não vende. Os caras protelam isso, não vende, não negocia, renova com o outro, segura mais um ano. B2B é isso. Agora, não só para a carreira B2B, mas para toda a carreira no geral, cara. Se fosse para dar um conselho, eu daria... Pouca gente faz, hein? Pouca gente faz isso. Encontrar um mentor, cara. Alguém que já chegou onde você quer chegar, que ajude você a acelerar os resultados, errar mais rápido e corrigir isso, né? E também, eu no caso, eu tive e tenho um mentor que o cara tem uma rede ampla de relacionamentos. Você acaba tendo acesso a essa rede de relacionamentos, você é apresentado a pessoas mais influentes. Isso faz com que você acelere aí os seus resultados. Muito bem, aquela regrinha, né, de pessoas, o ambiente que você tá, faz muita diferença. Eu sei que esse cara teve uma boa influência, quer mandar um abraço para ele? Eu vou mandar um abraço? Vou mandar um salve pro Colete aí. Aê, então, Colete! E... é isso, né, Natália? É isso. Foi um prazer ter você aqui com a gente, Cadu. Prazer foi todo meu. Obrigada. Obrigado, Cadu. Muito feliz de ter você aqui. Em breve a gente vai agendar mais bate-papo para falar mais sobre vendas. E obrigado a todos os ouvintes, vocês que nos acompanharam até aqui. Nós estamos no Spotify, também estamos no YouTube, Snapcast, da agência WebSnap. Obrigado para você, ouvinte, que esteve com a gente até agora, e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.